Boas, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre bursite trocantérica. Aguenta que eu já volto. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, a bursa é como se fosse um coxim que defende o tendão de um osso ou o músculo de um osso. Defende, eu digo, para que o tendão ou o músculo não esteja em contato direto com uma ponta óssea, existe como se fosse um amortecedor, um coxim, para que não haja raspagem desse tendão ou esse músculo contra a peça óssea. No caso específico da bursite trocantérica, o que acontece? O trocânter maior do fêmur é uma ponta óssea. Ele fica na lateral do quadril. E em contato direto com ele, nós temos a musculatura que está na lateral do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo. E para que essa ponta óssea não fique cutucando essas estruturas musculares, existe um coxim na ponta do trocânter. Fazendo uma comparação dessa bursa, dessa ponta óssea e da musculatura, sabe aqueles protetores que a gente coloca na parede para a maçaneta da porta não bater? Então, é exatamente isso que acontece. Imagina a maçaneta da porta, o trocânter maior do fêmur, e imagina a parede e o músculo. Então, se eu não tenho um protetor, o trocânter maior que a maçaneta choca constantemente na musculatura que é a parede. Vai acontecer com o tempo um processo inflamatório. A parede vai estragar, vai formar um buraco. Então o que eu faço? Eu coloco um coxim, eu coloco um amortecedor. Então a porta, o trocânter maior, ao invés de bater na musculatura parede, vai bater no coxim, no protetor, que é a bursa. Só que o que acontece? Às vezes há uma tensão muito exagerada nessa musculatura, ou então a pessoa costuma dormir só de um lado, e aí você começa a comprimir essa estrutura. É uma estrutura sinovial, é como se fosse uma bolsinha cheia de líquido sinovial, e ela pode inflamar também. Então, pressões constantes, pancadas na região lateral do quadril, isso tudo pode fazer com que a bursa inflame. O próprio atrito da musculatura, o movimento constante, por exemplo, um corredor, pessoas que movimentam constantemente a articulação do quadril, pode gerar uma certa inflamação nessa bursa. As mulheres têm o quadril em forma ginecoide, é um quadril mais largo comparado com o do homem. Ou seja, a musculatura lateral do quadril da mulher normalmente é um pouco mais alongado, mais enfraquecido. Claro, aquelas que treinam têm uma musculatura mais ativa, mas a sua grande maioria, essa musculatura é um pouco mais alongada por conta do formato do quadril. E isso tudo são fatores predisponentes para aparecer esse tipo de lesão, esse tipo de inflamação na bursa. Com a representação esquemática do quadril, nós conseguimos identificar melhor as peças envolvidas. No caso, os músculos que estabilizam o quadril, que ficam na lateral do quadril, glúteo médio e glúteo mínimo, e a bursa trocantérica. Então, eu rebatendo a musculatura tensor da fáscia lata, eu consigo expor os dois músculos, o glúteo médio e o glúteo mínimo. E no meio, eu consigo ver a bursa trocantérica. Para ficar mais visível, eu vou tirar o glúteo médio e o mínimo, e aí a gente consegue observar melhor aqui a bursa trocantérica. Vou tirar também aqui o vasto lateral e o vasto intermédio, e aí fica mais fácil de observar a bursa trocantérica, o trocânter maior do fêmur e aqui a articulação fêmuro-acetabular. O gelo vai muito bem em casos de inflamações agudas, então você pode colocar o gelo na lateral do quadril. Caso você tenha o diagnóstico de bursite, o gelo vai fazer com que a inflamação e o quadro de dor diminuam. Outra informação bastante importante, como eu sempre digo nas outras informações que eu passo aqui para vocês, é manter sempre uma alerta dessa musculatura, tanto em caso de flexibilidade, mas nesses casos principalmente de fortalecimento. A musculatura ela tem que estar muito atenta, muito conectada para manter a estabilização pélvica. E esses músculos bem atentos vão fazer com que o quadril, que é a articulação acetábulo-femoral, coxo-femoral, funcione de uma maneira mais adequada. Outra coisa importante também é tentar variar o jeito que a pessoa deita. Às vezes a pessoa tem o costume de deitar só para o lado direito ou só para o lado esquerdo, então fica esmagando a bursa só de um dos lados.
Acontece muito isso no ombro também. A pessoa fala, pô, não jogo tênis, ou no caso do quadril, não jogo futebol, não corro e sinto dor na bursa trocantérica ou na bursa aqui do ombro. O que será que está acontecendo? Aí você faz uma anamnese, você colhe o histórico da pessoa e aí você vê que a pessoa dorme só de um dos lados. E isso pode comprimir, fazer com que haja uma inflamação mais excessiva da bursa. Então, alguns cuidados mínimos podem ser realizados ao longo dos dias para que a pessoa diminua o risco de ter uma bursite e, se caso tenha, diminua a inflamação e, por consequência, o quadro de dor. Amanhã eu vou falar sobre as tendinites dos músculos que envolvem o quadril, dos músculos estabilizadores do quadril. E lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Até mais, pessoal!